Paz do Senhor, igreja, Deus abençoe, que o amor do Senhor esteja com todos vocês, mesmo aí na quarentena, mesmo dentro das suas residências, né, mais limitados, mas que o nosso desejo é que a esperança e que ela possa permanecer com você, ela possa estar sempre alimentando a sua vida, amém? Vamos orar ao Senhor agora. Feche seus olhos aí na sua residência, feche seus olhos aonde você estiver. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor Deus, engrandecê-lo constantemente, Senhor Deus, por tudo que tem feito em nossas vidas, pela Tua ação, pela Tua graça e pela Tua misericórdia em nossas vidas, Senhor Deus. Não são as situações, não são as adversidades que definem quem nós somos ou o que nós queremos, Senhor Deus. E nós, Senhor Deus, temos trabalhado para que a nossa fé fique inabalada, Senhor Deus, mediante tantas coisas ruins que têm aparecido, Senhor Deus. Porque se aprendemos a receber, Senhor Deus, o bom grado do Senhor, aprendemos a receber a bênção, Senhor Deus, também temos que aprender, Senhor Deus, a receber aquilo que o Senhor tem liberado sobre o teu povo, Senhor Deus. Então, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem liberado para nós, porque sabemos que o Senhor tem o melhor e o Senhor sabe o que está fazendo. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que esta palavra agora, Senhor Deus, ela possa vir de encontro à necessidade, aos anseios daqueles que estão ouvindo, Senhor Deus. Então, Senhor Deus, abençoe a todos esses que estão ouvindo a tua palavra, para a honra e glória do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Nós, igreja, estamos de volta para dar início à palavra. E semana passada nós começamos uma série chamada Eu Sou, né? E onde Jesus diz que era o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Hoje nós vamos dar um prosseguimento e nós vamos falar sobre água viva. Desculpa. Onde ele diz que eu sou, né? Onde ele se intitula aquele que pode dessedentar aqueles que estão com muita sede, precisando de um refrigério, amém? Bom, queria que você abrisse sua Bíblia lá em livro de João, João 3, tá? De 37 a 39, ok? Para a gente dar início, nós vamos usar como base, mas vamos usar muitos outros versículos também, e eu queria que você ficasse atento para poder dar continuidade, tá ok? E João 7, 37 a 39 diz o seguinte: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como dizem as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, né, Espírito Santo, né, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Né? Irmãos, desde de pequeno, né, desde criança, nós começamos a aprender a importância de bebermos água, porque ela é essencial à vida. Né? Nós sabemos que podemos passar um período até longo sem alimento, mas a água ela é já mais restrita, ela já se mantém um valor assim de uns 3 dias, ela começa a deteriorar o corpo. Né? O nosso corpo ele tem em torno de 70% de água. Então a água é algo muito importante para a nossa vida. Ela colabora com o processo de digestão, ela absorve e transforma os nutrientes do nosso corpo, né? Ela ajuda a manter estável a temperatura do corpo, ela é necessária para a formação de células, logicamente, ela ativa o nosso funcionamento urinário, onde vai expelir todas aquelas toxinas, todas aquelas coisas ruins que tem sobre nossas vidas, então ela retira. Então, beber a água não é só um prazer no dia de calor, no meio ao deserto, mas ela é também uma necessidade para a vida, para manter a vida e para termos uma saúde boa.
E nesse texto que nós lemos agora, e assim como outros que nós vamos ler, nós começamos a aprender com Cristo que não só o corpo físico precisa de uma água, mas ele fala também da nossa alma que precisa de ser dessedentada. Precisa de uma água verdadeira para que essa água possa fazer com que a nossa vida transcorra normalmente, para que nós tenhamos uma saúde, né, de alma perfeita, para que ela possa retirar aquilo que são as coisas ruins de nossa vida e fazer que haja um funcionamento bom em nossas vidas. Então, nós podemos aprender aqui com Cristo que nós podemos beber uma água pura, uma água verdadeira para poder termos uma vida boa, né? E nós aproveitamos essa, vamos dizer assim, figura de linguagem, né? Essa figura de linguagem que Jesus usa, né? Já é um local sensacional para isso, né? Assim como Brasília também, né? Muito seco, né? Brasília chega a ter época de estar seco como um deserto, né? Então, o dia que você for a Israel, quando você for visitar Israel, já sabe que você vai pegar um clima de sequidão da época, de sequidão aqui do Goiás, aqui de Brasília, tá ok? Não se assuste, não. É só beber bastante água. E daí, quando Jesus ele traz essa figura de linguagem, ele começa a trazer um convite para essas pessoas que entendiam tão bem a necessidade da água, de se hidratarem, e Jesus traz esse convite para que essas pessoas venham até ele. Porque Jesus estava transmitindo a esse povo, transmitindo às pessoas, que ele era uma água, ele era água. Através dos seus ensinamentos, através da sua palavra, você poderia ser dessedentado, né? E não foi a única vez, como nós falamos, que Jesus falou sobre isso, né? Em determinados momentos, Jesus convidava os pecadores a crer no seu nome, e também não era por vezes que descrevia a salvação como o beber de uma água viva, né? Então Jesus estava falando neste momento algo que ele falou diversas vezes. Por aí você tira a importância do que ter essa água, saciar-se nessa água, ela é importante para a nossa alma, é importante para a nossa vida espiritual, é importante para alcançarmos a salvação, estarmos com o Senhor. E eu queria trazer um outro texto aqui, para que nós pudéssemos estar dando prosseguimento, porque esse texto talvez ele tenha um ensinamento muito maior, né? Um ensinamento que nós podemos tirar algumas pérolas. É um texto que nós já conhecemos diversas vezes, que fala sobre quando Jesus encontra-se com a mulher samaritana, né? Então, esse texto é muito rico, né? Naquilo que ele quer apresentar para você. Esse texto ele é muito rico nos ensinamentos que tem para a minha vida e para a sua vida. Ele é muito rico ao demonstrar a necessidade de buscar no local certo uma água que nos dessedenta, né? Talvez nós estejamos buscando águas em locais errados e achamos que estamos bebendo certo, né? E Jesus ele ao encontrar com essa mulher, ao encontrar com a samaritana, ele começa a desvendar através da vida dela, para mim, para você, o que ele quer nas nossas vidas e como nós devemos nos dessedentar, melhor dizendo, né? Então, abra também lá em João 4, que são 3 capítulos anteriores ao que você leu, né? Então, João 4, versículo 10, ao 14, ele diz assim: Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede.
Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jesus, com essa pequena conversa, esse pequeno diálogo com essa mulher, ele começa a encontrar alguns obstáculos que essa mulher samaritana, e logicamente é o reflexo de todo o povo, meu reflexo, talvez o seu reflexo, para que haja uma transposição dessa água verdadeira para a nossa vida. Essa mulher começou, ao bater um papo com Jesus, a mostrar que o que ela estava passando, o que ela estava vivendo, impedia que ela recebesse essa água. Porque talvez ela tinha essa dificuldade pelos próprios ensinamentos que ela teve, né? Pelo próprio ensinamento. Jesus, nós sabemos pela história, né? A própria palavra diz que os judeus não se davam com os samaritanos. Os judeus não conseguiam ter um relacionamento saudável com os samaritanos. Jesus já começa a fazer algo de quebrar essas imperfeições ao passar por dentro de Samaria, e ele, como judeu, ter um relacionamento agora com algum samaritano. Jesus quebra a segunda, que exatamente o seu relacionamento se dá com a mulher, onde era impossível, né? Ou não deveria acontecer do judeu, do homem conversar com a mulher, né? A situação da época era tão difícil que o homem não poderia conversar com a mulher em público, né? Nem com suas filhas e nem com sua esposa, né? Poderia conversar talvez em casa, mas em público não. Agora Jesus ainda vai numa mulher que tem vários maridos, teve vários maridos, uma mulher que em um ambiente público, e Jesus ali se relaciona e começa a ter uma conversa com ela. E ela chama a atenção de Jesus por causa disso, né? Então nós vemos que no caso dessa mulher, e talvez no nosso caso, de algumas pessoas, nós podemos encontrar algumas coisas que nos alcançam um distanciamento de Jesus, distanciamento daquele que pode nos dar água, né? No caso da mulher, nós podemos ver que havia o problema cultural, né? O homem não podia conversar com a mulher, como nós falamos, né? Havia também um preconceito racial. Os judeus, como nós falamos também, não se relacionavam com os samaritanos, e vice-versa. Também havia uma perseguição social nessa mulher. Por quê? Porque ela tinha uma condição de ter tido vários maridos, né? E essa condição de ter tido vários maridos e criava nela o quê? Um isolamento social. Ela também tinha as suas perdas emocionais, né? Alguns problemas emocionais. A Bíblia não relata se ela lutou todos esses maridos, se morreram esses maridos, ou se foi abandono. Mas, de qualquer forma, existe o problema emocional porque aconteceu o quê? A dor. A dor caminhava com ela, quer seja por uma separação, quer seja por um luto. Então, ela era alguém que estava caminhando e estava, talvez, já até se acostumando a caminhar, a andar sozinha, a trilhar as suas dores, a viver os seus problemas, agora de forma que sozinha, né? Então, ela tinha suas perdas emocionais. E através desse desenho que vai se formando da vida dela, nós podemos identificar que o entendimento de absorver uma água viva, o entendimento de estar agora recebendo alguém que está lhe oferecendo uma água, né, sem nenhum ônus. Ele diz simplesmente o seguinte: se você soubesse quem está te falando, você pediria e eu lhe daria. Então não há ônus para você receber. E talvez nós nos encaixemos, e o mundo tem se encaixado muito nessa parte, exatamente porque nós temos sempre procurado fazer algo para poder adquirir essa água, para que essa água se torne verdadeira em mim.
né? E nós começamos a visualizar aqui que existem, assim como existiu na vida dela, situações da vida que acabam, ao invés de nos hidratar, nos drenando, tirando a nossa força, tirando as nossas, o nosso desejo de estar com o Senhor, né? De viver uma vida espiritual mais abençoada, mais crescente, e nós começamos a ser drenados no nosso dia a dia, né? Muitas coisas tiram nossas esperanças, nós falamos esses dias. O coronavírus está aí, drenando a nossa esperança de esperançar, porque é de esperar, nós já estamos para lá de Bagdá, já estamos bem longe. Então, existem obstáculos, irmãos. E que obstáculos são esses que nos impedem de ter uma vida melhor, de ter uma vida mais abundante na presença do Senhor? Quais são? Então, tem alguns obstáculos na sua vida, na minha vida, na vida do povo, que tem tirado esse desejo, tem drenado de nós. E eu queria enumerar alguns aqui. O primeiro obstáculo que eu vejo aqui é que havia uma religiosidade sem conteúdo. A religiosidade dela não é uma religiosidade que trazia nem fundos, nada de bom, né? Vocês dizem que é assim, eu digo que é assim, então eu vou fazer desse jeito, né? Olha o que ele diz lá em João 4, 19 e 20, né? E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profetas, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela começa a trazer para Jesus uma visão religiosa das coisas. Ela não havia ainda até aquele momento, eles não haviam entendido o que Jesus representava, né? Então, da mesma forma como os judeus eram religiosos, essa mulher em Samaria também era, né? Então, lá no fundo dessa mulher, lá no fundo, talvez meu e seu, existe a preocupação religiosa, o zelo pela religião, numa busca pela espiritualidade, numa busca por Jesus, numa busca por aquilo que é santo. Às vezes nós botamos a religião na frente das coisas, né? Então, nós podemos entender, quando ela falou esse texto dizendo que eles adoravam ali, que eles estavam adorando naquele monte, ela estava falando sobre Sicar, né? E Sicar era um local de muitas memórias, tanto para judeus, né? E quanto para samaritanos. Próximo dali, por exemplo, as terras de Jacó comprou as terras ali, e os patriarcas construíram um altar para adorar ao Senhor, né? Ela até fala que o próprio poço foi Jacó que cavou. Então existia um simbolismo naquele local. Ali naquele local também, onde Jesus foi, foi enterrado ao sair do Egito. E muitas outras memórias que faziam parte daquele lugar um local especial, tanto para o samaritano, mas também para os judeus. Alguns estudiosos, inclusive, dizem que ali se ensinavam todas as coisas, vamos dizer assim, ao contrário daquilo que o judeu aprendeu, daquilo que era ensinado, né? Então, eles mentiam para os samaritanos para botar como aquele local como sendo de mais importante do que Jerusalém, né? A gente não vai entrar nesse detalhe. Então, o que nós podemos perceber, por isso que nós estamos estudando, é que o ser humano nasceu para adorar. Isso nós sabemos. O ser humano, ele veio para buscar um Deus, não importa aonde você esteja, o homem, ele sempre busca um Deus, ele sempre busca alguma coisa para adorar. Pode ser que ele nunca tenha ouvido falar do Deus de Israel, talvez ele nunca tenha ouvido falar no Senhor Jesus Cristo, um índio lá no meio da mata, mas lá ele cria um Deus, ele cria algo para que ele vá adorar, a natureza, seja a mata, seja a árvore, seja lá o que for. Mas ele vai buscar, porque existe esse desejo de saciar, de beber, de ser alimentado por alguém. Alimentado pelo Senhor. Isso foi colocado por Deus em nós. Quando Deus cria o homem, esse desejo de buscá-lo, esse desejo de encontrar alguma coisa, está latente dentro do homem.
E muitas das vezes, como nós falamos lá no princípio, muitas das vezes esse desejo latente, essa vontade nos faz desidratar, porque nós buscamos esse desejo, esse beber no local errado. A religião não é o local para nós podermos nos hidratar. Religião não é algo que vai nos fazer melhores, né? Jesus ele só aconselha, né? A palavra, melhor dizendo, nos aconselha que se nós queremos ter uma religião, então que nós cuidemos das viúvas e dos órfãos, né? Então é dessa forma que tem que ser. Então a religiosidade ela pode nos impedir de saciar. E nós podemos ver no nosso dia a dia. Talvez você conheça algumas situações em que existe uma forma, um critério, uma forma de adorar a Deus e aquilo não pode ser mudado, porque senão Deus não vai aceitar. Há uma religiosidade dentro de nós, e nós precisamos matar essa religiosidade. Essa mulher samaritana, ela acabou passando para Jesus. E qual é o conteúdo, talvez, que esteja dentro de você? Talvez você esteja no seu dia a dia também vivendo isso, buscando, através da religiosidade, um saciar da sua vida. Um outro obstáculo que nós podemos ver aqui é que essa mulher ela tinha um relacionamento, mas sem comprometimento. Eu já falei para vocês que existe uma diferença entre comprometimento e compromisso. Compromisso é algo que você tem, você marca com as pessoas, você marca com uma situação, até contigo mesmo, e você tem um compromisso de fazer determinadas coisas. Mas se surgir algo vamos dizer assim, de necessidade maior, você desmarca aquele compromisso e vai fazer a outra coisa, e vai fazer algo que esteja mais acima daquilo. Um compromisso de força maior, comprometimento, não existe nada de força maior. Essa mulher ela tinha um relacionamento, mas sem comprometimento. Olha o que ela diz lá em João 4, 16, 18. Ela diz assim, Jesus disse: vai e chama o teu marido e vem cá. Esse texto, essa parte que não está no que nós lemos no princípio, mas é uma continuidade. Tá? Para você que não conhece a palavra, ele é uma continuidade da conversa que Jesus estava tendo com essa mulher, né? E Jesus vai falar assim: vai e chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade, Jesus falou para ela. O que nós podemos identificar? Como nós falamos, não ficou claro que esse líquido desidratante da vida dela foi causado por luto ou por abandono. Mas o seu relacionamento com várias pessoas demonstra que não havia um comprometimento, né? Jesus se intitulou o noivo para a igreja. Eu queria entrar nesse assunto para que a gente possa entender. Do mesmo jeito que aquela mulher teve 5 maridos, do mesmo jeito que muitas pessoas têm e às vezes abdicam dos seus, Jesus ele se intitulou para o povo de Deus como um noivo e que está à espera da noiva, que é a igreja. E quando Jesus ele se intitula o noivo, ele diz que ele tem um comprometimento com você. O problema é que a igreja, muitas das vezes, que a noiva, muitas vezes não tem esse mesmo comprometimento com o noivo. Em momento nenhum aqui no texto que nós lemos é falado sobre o noivo, se ele não teve com a samaritana, com o marido, melhor dizendo, teve com a samaritana. Mas Jesus coloca ela como tendo tido 5 maridos. E aí, olhando algumas coisas, eu queria dizer que muitas das vezes a noiva ela não tem esse comprometimento por alguns assuntos, por algumas situações. Em primeiro lugar, ela não tem o comprometimento porque não tem conhecimento do noivo, né? Lá em João 14, 9 diz assim: disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. A noiva, aquela que quer ser noiva de Jesus, não conhece o noivo, não o busca,
não aprende dele, não entende que ele tem, vamos dizer assim, um futuro glorioso com ela. A noiva também, muitas das vezes, não tem um comprometimento exatamente porque tem dúvida quanto aos sentimentos que tem pelo noivo. Não há um sentimento de verdade, talvez. Apocalipse 3, 15, 16 diz: conheço as tuas obras, e não és nem frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. É uma noiva que não sabe do relacionamento que tem com o noivo. Ele também diz, ou melhor dizendo, e o texto vai dizendo o seguinte: e a noiva não está disposta a superar as dificuldades por amor ao noivo, e pensa até em desistir. Dificuldades acontecem e a noiva quer se ausentar. Não é o que acontece muitas das vezes conosco. Nós, às vezes, temos algumas dificuldades no nosso dia a dia, e nessas dificuldades do dia a dia, nós pensamos em desistir da caminhada. Pensamos em largar o noivo, largá-lo próximo ao altar, não identificando nele alguém que possa suprir a minha necessidade. Eu vou fazer do meu jeito. Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para reinar o reino de Deus. Essa noiva também não se guarda para o dia do casamento e, consequentemente, age como uma prostituta, não sendo fiel. 1 Coríntios 5:1 diz assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. São Paulo trazendo. E lá em Ezequiel 16:15, ele traz que essa igreja retirou o adorno que estava sobre ela, que foi posto sobre Cristo, e ela agora estava nua novamente. Olha o que diz Ezequiel 16:15: mas confiaste na sua formosura, e te corrompeste por causa da sua fama, e prostituías-te a todos os que passavam para seres dele. E o versículo 22 também da continuidade diz assim: e em todas as suas abominações e nas suas prostituições não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando tu estavas nua, descoberta e revolvida no seu sangue. O texto de Ezequiel, ele narra Deus falando da noiva em que ele pegou, limpou, preparou, adornou, tratou dela. E mais à frente, esta noiva, não satisfeita, volta e começa a se sujar novamente, volta e começa a pecar novamente. É dessa forma que o Senhor nos enxerga muitas das vezes, irmãos. O Senhor vem buscar uma igreja que seja limpa, que seja preparada, que seja adornada, purificada, cheirosa, maravilhosa. E a pergunta que talvez que fique para mim e para vocês: nós temos sido essa noiva dessa forma, limpa, preparada, adornada? Nós temos ficado preparados para as bodas do Cordeiro, onde nós vamos poder ver o noivo e nós vamos estar ali agora tendo um casamento para toda a vida. Como é que estamos na nossa vida? Quando Jesus se entregou lá na cruz e nos deu a possibilidade de ter um caráter transformado, de receber vestes novas, de reinar com Ele, como diz lá em 1 Pedro 2,9: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É dessa forma que o Senhor vem buscar, Ele vem preparando. Nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real. Amém, igreja? Então, de que nós possamos, assim como Ezequiel mostrou, relata, ser uma igreja limpa, né? Não uma igreja que volta para a lama, não uma igreja que volta ao vômito, como diz Apocalipse, né? Uma igreja que está em luz, mas não em trevas. Uma igreja santificada, mas não uma igreja prostituída. A terceira realização, o terceiro obstáculo, que essa mulher tinha, buscava a realização sem compromisso.
né? A mulher samaritana, ela trabalhava duro, debaixo do sol, ela ia buscar água, tinha um momento correto para ir buscar água, ela foi no momento em que, pela condição dela, ela não podia se relacionar com outras pessoas, então ela encontrava o local mais vazio para poder tirar água, então ela levava o seu balde, né? Era costume, então cada um levava o seu balde, cada um levava a sua corda para poder retirar do poço a água que precisava. Eu imagino a quantidade de água devia ser muito, embora as talhas fossem grandes e pesadas, mas precisava de muita água, por exemplo, uma família para fazer comida, para alimentação e outras limpezas mais, né, que eram exigidas, né? Então, nós podemos ver que existem muitas pessoas, talvez igual essa mulher, que estão buscando matar a sede em realizações sem compensações, né? Elas trabalham sem o menor sentimento de realização, apenas para terem o que pagar suas contas, sem gastar nos prazeres desses líquidos desidratantes. Gente assim está morrendo de desidratação e ainda não se percebeu que a alma agonizante está pedindo pela água viva. Jesus Cristo é a água viva nesse caso aqui, para nossas vidas, né? Então, Jesus, ele começa a apresentar para essa mulher o estado sedento que ela está. Jesus, quando conversa com essa mulher, ele observa que ela precisava tomar uma água que pudesse trazer um alívio para toda a sua vida. Então, Jesus agora, ele afirma à mulher que Jesus, era capaz de dar uma água diferente, uma água viva. Ele era capaz de tirá-la daquela vida dura de servidão ao pecado e de uma vida sem propósitos e de medos e temores. Jesus estava falando de uma vida eterna para ela. Jesus estava falando de algo que ela talvez até então ela não perceberia, não conhecia. Então, sem conhecer a Jesus, sem conhecer verdadeiramente a água que poderia trazer libertação sobre a vida delas, havia nela o quê? Uma limitação. Ela se limitava a ver aquilo que estava acontecendo. Jesus oferece algo e ela só consegue enxergar água. Tanto é que ela começa a conversar com Jesus, ainda identificando que tudo aquilo era algo físico. Olha o que ela fala para Jesus, olha o que ela diz. Ela coloca Jesus como aquele que não pode resolver nenhum tipo de situação dela. Vê se parece um pouco com você. Olha o que ela diz para Jesus assim: o Senhor não tem condições de me ajudar. Existem muitas pessoas que estão dizendo exatamente isso pelo relato que ela fez. Mas você não tem corda e balde. Ela está dizendo com você não tem corda e balde, ela está querendo dizer o quê? Você não tem condições de me ajudar. São pessoas que estão necessitadas, mas veem que Jesus só pode fazer aquele tradicional. Que Jesus é aquele que pode trazer uma mudança mais tradicional. Quando nós tentamos resolver nossas situações com aquilo que é comum a todos, natural. Só que Jesus é sobrenatural, ele veio trazer algo diferente. Ele tem sim condições de te ajudar, independente da área que você tem. E ela fala para Jesus também sentar assim, e o poço é muito fundo, ou seja, a situação é mais complicada do que você imagina, né? Não era um córrego, não era um poço pequeno que poderia esticar a mão e pegar e trazer. Você não tem condições de me ajudar, o poço é fundo, então você não pode me ajudar de jeito nenhum, a situação é muito complicada para você, você não pode fazer nada, e você não é a pessoa mais indicada para ajudar. Foi a outra coisa que ela diz. Lá no versículo 12 ela diz assim: além do mais, você se considera mais importante que nossos antepassados, Jacó, que nos deu esse poço? Então o Senhor não é a pessoa mais indicada para ajudar. Você está querendo dizer que é maior do que qualquer outro? Você está querendo dizer que você é maior do que o médico que me atende? Você está querendo dizer que você é maior do que o gerente do banco que me empresta dinheiro? Você
Você está querendo dizer que você é maior do que o psicólogo que age e ajuda na minha mente, que me traz paz, que me traz tranquilidade? Você quer dizer que o Senhor é maior do que qualquer outras coisas que existem no mundo que podem resolver os meus problemas? Irmão, Jesus é tudo isso, muito maior do que qualquer um desses. Jesus estava trazendo a ela, descomplicando a vida dela, trazendo um descedentamento, uma mudança de visão agora. Todas essas coisas que ela mostrou eram coisas palpáveis, físicas. E ela só conseguia enxergar essas coisas porque ela vivia num materialismo, no exterior. Dentro dela ainda não tinha nada. Por isso que Jesus disse que criaria dentro dela, né, uma fonte que jorraria água, que ela nunca mais teria sede, que ela nunca mais passaria por nenhum tipo de problema. Então, esse é o estado da alma sedenta. Só vê problema, só enxerga dificuldade, só acredita em métodos e instrumentos que sejam palpáveis, visíveis, né? Só confia em tradições e outros mediadores, ou seja, só confia em religião. É dessa forma, irmãos. Então, a alma sedenta não é capaz de ver e crer somente em Cristo Jesus. Precisa de muito algo maior. Precisa de algo além, né? Como certa vez um determinado pastor que disse que nem a palavra de Jesus conseguia libertar aquela pessoa, então ela teve que entrar dentro do... Ou seja, ele estava trazendo para ele a glória. Nem Jesus, nem o nome de Jesus conseguia trazer sobre aquela pessoa. E aí eu quero só, abrindo mais um leque aqui, né? Existem 2 estágios que nós precisamos aprender, irmãos. Já que nós aprendemos o que essa mulher tinha de ruim, o que essa mulher carregava sobre seus ombros, o que você carrega sobre seus ombros. Existem 2 estágios que nós precisamos para poder agora voltar ou encontrar essa água. O primeiro é reconhecer a necessidade da alma que precisa ser saciada. Alguém que diz que não está com sede, ele não admitiu que não precisa, ele admitiu, melhor dizendo, que não precisa d'água. Alguém que não toma a sua água diariamente diz que não precisa de água. O cristão, o homem, ele precisa identificar, ele precisa aprender, reconhecer a necessidade da sua alma de ser saciada. Olha que Jesus responde e fala para ela: quem bebe desta água, né? Quem bebe desta água, religiões, relacionamentos, realizações, logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Aí o que ela diz? Por favor, Senhor, dê-me desta água. Assim eu nunca mais terei sede. Assim eu nunca mais precisarei dela para mais nada. Então assim nós precisamos, irmãos. Nós precisamos da água para viver. Nós precisamos da água para poder estarmos espiritualmente ativos, vivos, esbanjando e fazendo toda a obra do Senhor Deus, né? Então a alma precisa ser saciada. A alma precisa ser transformada. Desculpa mais uma vez, irmãos. Está difícil hoje. Então, a segunda coisa que já que eu identifiquei que eu preciso beber, e nós precisamos agora matar a sede, bebendo em Cristo, buscando na sua palavra, buscando no estudo da sua palavra, encontrando nele, falando com Deus através do Senhor Jesus. Né? E nós podemos observar que a partir do momento que nós começamos a fazer isso, há uma transformação, há uma mudança daquilo que nós identificamos agora de quem é o Senhor. Nós vemos até na própria mulher. Essa mulher começa logo no primeiro declaração dela, ela identifica Jesus como judeu. Logo daqui a pouco ela começa a parecer que Jesus é tu parecido com Jacó, então ela já começa a procurar alguém maior que ela conhece,
né? Tu és parecido com Jacó, por acaso? Então ela já vai buscando lá em cima. Depois ela começa a identificar Jesus como um profeta. E no final, lá no versículo 29, ela finalmente chama Jesus de Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Ela identifica nele. Irmãos, é algo gradual. Talvez você esteja precisando ser descedentado. Você precisa retirar de você tudo aquilo que tem deixado você distante do Senhor, distante de beber dessa água. E o resultado de tudo isso que nós falamos é uma alma satisfeita em Cristo, pela fé, e é uma vida transformada. Uma vida que não busca mais recursos do seu dia a dia. A mulher samaritana creu em Cristo, ela nasceu de novo pelo Espírito. Depois disso, ela não foi mais a mesma pessoa. E houve, inclusive, o resultado prático, porque algo nasceu de dentro para fora. Não foi algo feito, vamos dizer assim, foi feito de fora para dentro. Eu mudo meu jeito de ser para que mude lá dentro. Uma coisa ou outra pode acontecer, mas com Jesus as coisas acontecem de dentro para fora. Quando nós aceitamos lá dentro, nós recebemos a Jesus lá dentro, aí isso se transforma lá de fora. Aí nós podemos ver o relato dela, que ela começa a deixar para trás agora tudo aquilo que estava atrás dela. Na conversa que iniciou, qual foi o que ela apresentou, o que ela cobrou de Jesus? Você não tem nem corda, e nem a talha, e nem o balde? Como é que o senhor vai tirar a água? Agora, quando ela encontra uma verdadeira água, a água que pode descedentá-la, ela larga tudo isso e vai para a cidade. Ela passa agora a não mais precisar desse balde, porque agora carregava dentro dela aquilo que podia satisfazê-la. Então o que ela faz? Ela larga esse cântaro, ou esse balde, ou essa vasilha, seja lá o que for, ela larga aquilo ali que traria sobre ela uma água momentânea, e agora ela vai falar de Jesus aos outros. E como alguns dizem, se tornou uma missionária logo de cara. Já foi falar de Jesus sem constrangimento ao público. Foi falar a outros. Fui falar até com outros homens, porque vários outros vieram. Então, irmãos, ela viveu agora para ver pessoas transformadas. E o que o Senhor quer em nós, para terminarmos essa ministração, o que o Senhor quer em nós é que nós também bebamos dessa água. Eu sou a água da vida. Se você bebe do Senhor, se você tem Ele dentro de você, verdadeiramente, você nunca mais terá sede. Aí, eu faço uma pergunta para você. Você tem sede de quê? Vamos parafrasear aqui o Titãs, o grupo lá. Você tem sede de quê? Talvez a tua sede esteja sendo formulada, sendo colocada de forma errada. Talvez você tenha sede de amor, de sucesso, reconhecimento, prazer, até a espiritualidade. Mas está buscando um lugar errado. Você tem sede de quê? Pergunta para você. Olha para dentro de você. Porque se você está buscando um lugar errado, nada dessas coisas vai saciar a sua sede. Sabe o que vai acontecer? Você voltará de novo, sempre esses mesmos locais, buscando se saciar em algo que não vai te saciar. E quando você esgotar aquele poço, você vai buscar um outro poço. Porque nós estamos, irmãos, o ser humano, ele procura se saciar em situações que não vão alimentar a sua vida, que não vão suprir as suas necessidades. E de poço em poço nós começamos a buscar situações para que nós possamos encontrar algo para a nossa vida. Talvez você esteja assim. Agora, quando nós percebemos que a nossa sede é de um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que pode todas as coisas, e nós nos alimentamos, bebemos dele, nós identificamos que ele é caminho, verdade, vida, e saciamos a nossa sede nele, o pecado já não tem mais, ele, vamos dizer assim, ele se torna um mero detalhe.
Ele é algo que aconteceu, mas não uma prática. Ele aconteceu. Então nós começamos, para a glória de Deus, nós temos que buscar essa fonte. Buscar no Senhor a saciedade. Jesus é essa fonte. Então, irmãos, o que nós temos que fazer é arrependermos dos nossos pecados. Buscar nele, tá? Não nos homens, não que outros têm falado. Infelizmente tem muita gente aí trazendo muita palavra errada, muita coisa que nos tira a nossa nutrição, que nos afasta do Senhor, afasta da palavra dele. Fuja dessas pessoas, fuja dessas pregações, fuja desses que seca a pimenteira, que tenta tirar de nós a esperança, que tenta tirar de nós esse intimidade com o Senhor. Busca o Senhor. Viva a água viva. Viva Jesus, o Salvador das nossas almas. Que o Senhor possa estar te abençoando no dia de hoje. Que o Senhor possa estar trazendo sobre a sua vida uma transformação, uma cura para esses problemas que tem sobre a sua vida. Que assim como a mulher samaritana encontrou a verdadeira água, encontrou alguém e identificou. Ela não só encontrou, mas ela identificou que aquele ali era um profeta. Aquele ali era o Messias. Que você encontre nele e que você viva e que você mude a sua conduta, a sua vida na presença de Deus. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, eu te louvo, Senhor Deus. Louvo, Senhor Deus, o teu santo e poderoso nome, Senhor Deus. Senhor Deus, que tu és a água sobre nossas vidas. Tu és a água, Senhor Deus, que me alimenta, que supre, Senhor Deus, todo o meu ser, Senhor Deus. O Senhor é aquele que tem trazido, Senhor Deus, algo diferente no nosso ser, no nosso espírito, na nossa alma, Pai. E eu quero te louvar por isso, Senhor Deus, agradecer por tudo que tens feito, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus. Eu espero, Senhor Deus, e peço que o Senhor possa estar agora, Senhor Deus, agindo na vida daqueles que estão do outro lado, daqueles que estão nos ouvindo, que estão, Senhor Deus, compactuando desse momento, Senhor Deus. Que a tua misericórdia, a tua graça alcance, Senhor Deus. Que haja, Senhor Deus, regeneração, que haja uma transformação. Que, Senhor Deus, assim como aconteceu com aquela mulher, Senhor Deus, assim como aconteceu com aquele povo daquela cidade, ali, Senhor Deus, que o Senhor, Deus, possa ser visto através de mim, possa ser visto através desses homens e mulheres que têm aceitado a Ti, Senhor Deus, como aquele que leva a água, aquele que tem uma fonte dentro, Senhor Deus, que tem sempre uma palavra pura, limpa, que tem sempre, Senhor Deus, os pensamentos puros e limpos, Senhor Deus, que tem sempre, Senhor Deus, uma conduta pura e limpa, Senhor Deus, que jorra, que brota, Senhor Deus, que está dentro de nós, Senhor Deus. É o que nós pedimos para a honra e glória do Seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Eu queria também agora te orientar, meu amigo, meu irmão, aquele que nos ouve. Eu queria te orientar a você procurar uma igreja, procure um pastor, procure alguém que possa estar te acompanhando, que possa estar te ajudando no seu dia a dia, tá ok? E você, igreja, que está fazendo a leitura da palavra de Deus, nós estamos lendo a Bíblia num ano, tá? Não desista. Eu procuro falar todo domingo isso. Não desista. Não importa quantos capítulos você deixou para trás. Comece hoje. Pegue lá aquele papelzinho que você recebeu. Comece hoje a leitura naquele capítulo que está hoje e busque as que estão atrasadas e comece a ler. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas é o sacrifício que temos que ter para poder conquistar. Amém? Então, leia a palavra, conheça o manual da tua vida. Conheça aquele que te ensinou, aquele que trouxe, deixou um manual para que você possa cumprir o seu papel aqui na Terra, tá ok? Então, leia a Bíblia, continue em oração, ore todos os dias, ore pelo nosso país, estamos precisando, ore para que essa pandemia vá logo embora, o país volte a crescer, para que nós possamos voltar a congregar juntos dentro do templo, para que nós possamos voltar a nos abraçar, a nos beijar, a fazer os nossos programas, amém? Então ore por esse, mas por enquanto continue em casa, não saia, faça esse sacrifício,
fique em casa, para que você não possa ser contaminado e não contamine outros com esse vírus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre, que você possa ter uma semana de bênçãos e de graça sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.